Olá a todos, aqui é o Sequoia do canal Nagamichi 3D. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui defendendo o Five Nights at Secret Breach e na verdade esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo fazer defendendo a obra, e esse primeiro vídeo vai ser com certeza mais curto, mas vai ser uma introdução, só pra dar um gosto assim de que talvez as pessoas julguem errado esse jogo, e tudo começa não exatamente nas críticas ao jogo, mas na mentalidade que as pessoas têm sobre jogos em si, sobre arte em si. Antes de qualquer coisa, eu vou mostrar dois clipes de uma live do Corey das antigas, em que ele tá jogando Five Nights at Secret Breach. Os clipes que eu vou mostrar, eles são importantes porque eu vou falar depois, então prestem atenção neles. Mas só dando um recado, eu não tenho nada contra o Corey, nada, absolutamente nada, só pra exemplificar, não é nada um ataque pessoal contra ele. O que fizeram com a Vanny e abandonam ela que nem olha pai, essa amante. bosta, olha essa merda, olha essa porra. É só uma bosta de fitinha, jogo! É uma merda de fitinha! Mano, olha isso! O tamanho tá, sei lá, no joelho do Gregory! Qual é o problema de pular? Mundial em assustar os cores. O assustei. 2050. Eu vou ficar puto com muita coisa. Cara, não faz sentido, gente, ó. Uma fita dessa dá pra passar por baixo até. E o jogo não deixa. É esses detalhes que me quebra, velho. E é vários outros detalhes que me quebra também. Esse jogo inteiro, cara. Mostrados os clipes, talvez algumas pessoas podem ficar confusas do porquê essa escolha de clipes. Alguns podem pensar que eu mostrei esses clipes para mostrar como as críticas a esse jogo talvez sejam levianas, sem sentido, mas não é esse o propósito no qual eu mostrei esses dois clipes. O motivo de eu ter mostrado esses clipes vai ficar bem claro para eu ler um texto aqui de um site sobre ícones ortodoxos, ícones bizantinos. Eu acho que vai esclarecer bastante o que eu quero falar. A arte dos ícones na Igreja Ortodoxa Oriental é uma arte sagrada e litúrgica, como todas as artes eclesiásticas que têm propósito espiritual. O objetivo dessas artes não é meramente decorar a igreja com pinturas, a fim de torná-la mais agradável aos fiéis, ou deleitar seus ouvidos com música. É elevá-los ao mundo místico da fé pela escada espiritual, cujos degraus são as artes sagradas, a composição de hinos, a construção de igrejas, a pintura religiosa e outras artes. Todas essas obras em conjunto cultivam o paraíso místico nas almas dos fiéis. Consequentemente, as obras de arte na Igreja Oriental são comentários sobre a palavra divina. A arte dos ícones na Igreja Ortodoxa é chamada de hagiografia, ou pintura sagrada, porque retrata pessoas e temas sagrados. O pintor ou hagiógrafo não é simplesmente um artesão que executa uma representação pintada de um tema religioso. Ele tem um ofício espiritual que cumpre na igreja, assim como o padre e o pregador. O ícone litúrgico tem um significado teológico. Não é, como dissemos, uma pintura feita para deleitar nossos olhos, ou mesmo para nos lembrar de pessoas sagradas, como os quadros que guardamos em casa para nos lembrar de queridos parentes e amigos. Ele é pintado de forma a nos elevar acima do mundo corrupto. Portanto, não tem nada em comum com pinturas que retratam pessoas de maneira material, incluindo os santos, como vemos na arte religiosa do Ocidente. No ícone litúrgico, pessoas sagradas são retratadas em sua pureza. Por isso, a arte litúrgica não muda como os outros assuntos humanos, pois é imutável, como a Igreja de Cristo a qual dá expressão. A sagrada tradição é a coluna de fogo que conduz a Igreja através do deserto do mundo estável. Isso surpreende os homens do século atual, que não estão preparados para mergulhar nas profundezas do mar espiritual, mas sim para nadar na superfície dos sentidos, levado pelas correntes e redemoinhos das águas. A arte litúrgica nutre o crente com visões e sons espirituais, filtrando o que entra pelos portões dos sentidos, deliciando sua alma com o vinho celestial e concedendo-lhe paz de espírito. A habilidade técnica nessa arte não é meramente uma questão mecânica, mas compartilha da espiritualidade e santidade das coisas que deseja retratar. Lido o trecho, acho que nós já podemos começar a dissertar sobre qual a relação desse texto, os clipes e o que eu quero apresentar nessa série de vídeos. A primeira coisa é que
O texto lido demonstra uma coisa: a arte como algo não material, como algo maior, metafísico, algo que não se prende simplesmente em sua materialidade. Isso é importante. Na história da humanidade, por muito tempo, a arte foi vista dessa forma. Nunca se pensou na arte como só um produto de entretenimento. Isso é algo novo, muito novo. Você parar para pensar que na Grécia Antiga, as estátuas, elas não tinham... As estátuas de deuses, né? Elas não tinham simplesmente um caráter artístico, representativo daquilo. Ela tinha um caráter realmente religioso, espiritual. Era importante. Sem aqueles lugares, estátuas, não se tinha religião grega. Tanto também no Egito... E ao passar dos anos, como no próprio cristianismo ortodoxo, como demonstrado agora, como até mesmo em clássicos que fundaram nações que não exatamente tinham um caráter espiritual, mas muito acima de simplesmente entretenimento, como os Lusíadas, que fundou Portugal, o mito fundador de Portugal. A arte tem esse caráter muito transcendente, ou seja, não existe essa ideia de que a arte ela simplesmente se roga ao papel de entretenimento. Essa é uma ideia muito liberaloide. Isso só surgiu no capitalismo, isso só surgiu na era da reprodução mecânica. Então, toda essa ideia de arte como entretenimento, como simplesmente um produto, ele é muito novo. Só que por mais que o capitalismo, o liberalismo tenham sido talvez os principais agentes dessa infecção dessa ideia para o mundo, existiu atrás, um tipo de mentalidade que talvez tenha prejudicado a arte e que hoje é muito presente, principalmente na comunidade de games. Eu quero que a gente veja agora o quê? Talvez... o jogo com gráfico mais realista que eu já vi na minha vida. Então você vê o nível de realismo do bagulho. Quando eu vejo um negócio desse, eu vejo como que os jogos não são realistas, tá ligado? Sim. Até porque isso aí é muito impressionante. Se você manda isso pra alguém, nunca a pessoa fala que isso é um jogo. Não, a movimentação é absurda. A movimentação, Isso tá a câmera rodando em mexendo 120? e tal. Não, provavelmente não, tá no YouTube, né? Ah, é. No Cara, mínimo 120. A iluminação é absurda. E é um jogo de tiro, Então, né? mas vem cá, eu tava lendo lá e o rapaz falou que ia ter também diálogos complexos. Quando escolhas complexas. corre, você vê que é um jogo. Você percebe, Que é né? um jogo. Muita gente acusou de fake, certo? Ah, e aí fake. ele publicou isso aí que vocês estão vendo, que é a tela da Unreal Engine e ele mexendo, mostrando ali, como é que é o jogo. Dá lá. o play, deixa a Vai galera lá. ver aí. Tá vendo? Legal. Ó, Ó, isso caiu dá pra ali, ver que é um né? jogo, Deu né? respawn. Isso dá pra ver que é um jogo, o jeito que ele movimenta pra lá e pra cá, né? É gameplay Olha lá. mesmo. Olha isso. Sinistro, hein? Uma coisa que vocês me perguntam muito se vai ter no GTA 6 é o gore, né? Que é desmembramento, coisas mais pesadas. Mas no Red Dead Redemption 2 isso já acontece e pelo visto também vai rolar no GTA 6. E ele vai além. Segundo ele, disparar nos NPCs vai ser muito mais realista. Você vai sentir um centro de massa muito maior e os NPCs vão reagir de forma mais realista dependendo da onde você atirar. Ele relata que o cara que tava jogando o game tava realizando alguns testes de tiro a curta distância. E um dos NPCs ele atirou no estômago e prontamente o NPC foi impulsionado pra trás. Após isso ele começou a colocar a mão no estômago, ficou olhando pro sangue saindo ali na palma da mão dele, deu alguns passos cambaleando e simplesmente caiu de joelhos, gritando pro protagonista, perguntando por que ele atirou nele. E ele fala que ficou tocado porque a expressão facial desse NPC foi chocante, né? Como se ele estivesse em choque. E depois ele atirou no ombro do NPC e o cara acabou caindo do seu lado. E ele ainda fazia um barulho, né? Como se realmente estivesse sangrando. Então o movimento dos NPCs vai ser muito mais realista. Essa mentalidade do realismo nos jogos é talvez a mídia que mais tenha presente isso e talvez a mídia que mais incorporou isso. Talvez pelo tempo, por ser uma coisa relativamente bem mais recente que outras mídias, você não vê tanto essa preocupação artística com jogos. Tanto que existe a discussão se jogo é arte ou não. Muita gente acha que isso é só um preconceito de uma elite, mas não é bem assim, tá? Você pega os movimentos, os grandes filmes de verdade, né? Não é, é Clube da Luta, Scorsese, Fincher, são bons diretores, fazem bons filmes, mas não é a nata do cinema, não é aquilo que tem de melhor. Os melhores filmes, eles são aqueles que não se preocupam com esse
positivismo imagético, de que tudo é uma história narrativa muito realista e que realmente tem um começo, meio e fim, tipo, causal, logístico, totalmente realista, né? Entre aspas, realista. Porque a preocupação nunca foi ser realista. Você acha realmente que a comunidade dos jogos se preocupa com os jogos serem realistas? Não. Essa terminologia realismo e não sei o que tanto usam em jogos, usam em todas as mídias, mas principalmente o jogo é algo que tem muito infectado isso, não é uma terminologia correta. Porque o realismo seria realmente a representação daquilo que é real. Na arte, você vê o movimento realista, você vê como é os quadros. São quadros que realmente representam a realidade, sem nuances, minúcias fantásticas, mitológicas, nada disso. Mas o que esses gamers, o que o público hoje que consome mídia quer, não é realismo, é naturalismo. Ou seja, eles não querem que seja uma realidade projetada numa mídia. Não é você ter um jogo que realmente seja, por exemplo, o seu trabalho na vida real. No sentido de que você é motorista, o jogo é realmente dirigir como se fosse dirigir na vida real. Não é isso que eles querem. O que eles querem são essas fantasias, essas mitologias retratadas de um modo, entre aspas, científico. Ou seja, se na vida real você tem uma porta retangular, então as portas têm que ser retangulares, elas têm que abrir com maçaneta. Então, basicamente, quando não existe uma porta que funciona assim, deve existir alguma explicação científica. O exemplo da porta, o que eu tô querendo dizer com isso é que, por exemplo, se aparece uma porta que não age de modo comum em uma obra, os fãs já vão teorizar, mas veja bem, deve ter alguma magia por trás, porque o mundo é fantasioso e existem magias que fazem não sei o que fazem a porta abrir desse jeito, ou uma desculpa de que, mas se passa no futuro, então portas tem uma tecnologia que rastreia o calor e não sei o que. Então essas justificativas científicas, causais, elas infectam a mentalidade do consumidor médio. Então, por exemplo, você vê um filme abstrato, surrealista, então você simplesmente acha que aquilo não tem sentido, que aquilo é só pra agradar trouxa e não sei o que, porque o filme de verdade é aquele que é fantasioso, mas tudo tem uma explicação certinha. Tudo é catalogado como biologia, em que tem o tropo, e tem a família, e tem o reino, e tem não sei mais o que, tem toda uma explicação. É isso que importa pra eles. O que importa pra esse tipo de pessoa, por exemplo, voltando ao Corey, o Corey, ele tá preocupado se dá pra passar ou não pela fitinha. Pelo amor de Deus, né, cara? Não consegue, mas veja bem, o personagem tem tanto de altura e não sei o que. Sabe o que significa essa fitinha que não dá pra passar? Os desenvolvedores não quiseram fazer que o objeto de colisão tivesse o formato exato desse negócio. Imagina o trabalho a mais que você teria que fazer pra botar num detalhe desse, que sabe o que é agregar no jogo? Bosta nenhuma. Não é como que se isso atrasasse 1 hora a gameplay, você jogando lá, essas coisas irritassem toda hora e atrapalhasse tipo 1 hora de gameplay. Não, você vai perder 1 segundo para passar por esse negócio. É isso a mentalidade hoje do jogador médio, do gamer médio, do nerd médio. Eles querem que os poderes tenham explicações científicas, eles querem que as coisas tenham essa lógica causal e só isso. Eles querem abrir uma obra, consumir uma obra e ver um livro de biologia explicando esse mundo, essa lore. Eles não se importam o que a arte está tentando dizer para eles. Eles não se importam em ver quais os limites linguísticos que aquela mídia traz. Não importa, zero importa. Por isso que Um Cão Andaluz, eu acho que é o nome do cinema realista, é um filme que quem que vê, quem que se importa com esse filme? Não é o mesmo tanto de pessoas que se importam com, sei lá, Transformers. Pode parecer que não, pode parecer que muita gente não gosta de Transformers, mas tem toda uma franquia que serve lá pra
criaram um mundo, criaram uma mitologia que não quer dizer nada. Ou seja, você tem as mitologias antigas, gregas, e todas elas têm exegeses muito importantes para a história da filosofia e de diversas outras áreas, até psicologia, e elas não são histórias para você ir lá e catalogar para ver o que o Deus fez com outro Deus e não sei o que. Elas dizem muito mais sobre o ethos grego, a forma como eles viam o mundo, a sociedade, a construção de leis, a construção da polis, do que ser um objeto de estudo empírico. Essa é a mentalidade naturalista de hoje, de que o bom filme é aquele da Marvel, que vai ter os poderes mais fodas, que vão ter a explicação científica mais foda e vai ter o plot twist mais inesperado. Mesmo que o plot twist não diga nada, ele te surpreendeu. Olha só como esse filme é bom. É isso a mentalidade de hoje. E existe um problema nisso. E voltando ao texto dos ícones bizantinos, você vê que aquelas artes você mostra para uma pessoa hoje, talvez ela não falaria mal porque são retratos de Jesus, de personagens bíblicos, de religiosos. Mas muita gente olharia para aquilo e falaria que são representações feias, não é uma arte bonita, o que é bonito mesmo é o realismo. Quem pintou várias dessas obras que as pessoas usam de exemplo para mostrar o que é boa arte, elas não sabem o que aquilo representa. Elas acham que, olha, é bonitinho, parece com a vida real mesmo. Então é isso que é a arte, isso é a verdadeira arte. Eles não entendem que as pessoas que fizeram isso tinham todo um carinho sagrado, espiritual para se fazer isso, que eles não queriam que as pessoas olhassem para isso e falassem, olha como parece realmente com a realidade, olha como que isso é como uma fotografia, olha como que isso é uma constatação quase que biológica no sentido de que você vai catalogando as coisas. Então você tem essa representação realista de Jesus e ela tem que ser realista porque a tabela periódica é realista. Não existe que Cu não é cobre. Não existe em nenhuma outra tabela periódica uma forma diferente de falar que Cu é cobre. É essa coisa que eu estou tentando falar. Que quando você abre um livro de física, as leis de Newton vão ser as mesmas. Quando você abre o livro de biologia, o filo da formiga não sei o que vai sempre ser o mesmo. Mas eles querem que a arte seja do mesmo jeito. Então você abre uma história, por exemplo, sobre esportes, você tem que contar as coisas como se o esporte fosse na vida real. Ou pelo menos tem que ter uma explicação, entre aspas, científica daquilo. Então se os caras, os bichos, os jogadores têm poderes, então tem que ter uma explicação para isso, não sei o que. Toda essa mentalidade de que a arte se limita a realmente uma catalogação quase que biológica, científica das coisas. Passando aqui para falar de que uma boa parte do áudio se perdeu e eu não sei como, então a partir de agora talvez possa parecer um pouco descontextualizado e desculpa. Deve ter perdido tipo uns 4 minutos de áudio, mas espero que vocês entendam o que tem a seguir. Que tentasse provar as coisas de forma científica. E se você estuda filosofia, você sabe quantos filósofos existem que criticam isso. Muitos, e muitos famosos, tá? Nietzsche, para falar o mais famoso talvez. Você acha que Nietzsche era cientificista? Ele poderia não ser contra a ciência, mas ele não era cientificista e ele via problema nisso. E você pega vários outros autores, vários outros filósofos e veja se eles concordam que nós devíamos, por exemplo, tentar estudar epistemologia, ética, a colocar, sei lá, num laboratório, como nós faz com moléculas, como nós faz com átomos. Não é isso que é a filosofia, essas ciências sociais, não é isso que é a arte. A arte é uma linguagem, você não consegue botar a arte no laboratório. Então,
você pode tentar catalogar a linguagem. Você nunca vai conseguir fazer de uma forma que seja inseparável de uma interpretação pessoal. Você consegue interpretar as leis de Newton de uma forma impessoal. Você consegue fazer isso com a linguagem? Existem tantos filtros para você entender uma linguagem que você falar que é simplesmente catalogar como tal lugar fala tal coisa, mas você não vê que essa coisa pode ter tantos microsentidos, tantos sentidos atômicos, nível individual, como coletivo, como histórico, como espiritual. Por exemplo, Yahvé, a palavra Yahvé, ela tem um significado esotérico para os judeus antigos, de que você não poderia pronunciar porque a palavra em si tinha poder. Então, toda essa coisa de que você tentar ver a arte, catalogar ela, fazer com que ela seja uma coisa científica, uma coisa catalogável, é uma mentalidade moderna que limita a arte. O que existe de mais alto na arte, você pode pegar filmes, animes, mangás, séries, a maioria deles, eles não seguem essa vontade de catalogação, de explicar tudo como se fosse científico, como se fosse, entre aspas, real. Então, esse é o problema maior que eu acho que as pessoas criticam Secret Breach. Porque Secret Breach, ele não é o livro de biologia, ele não é o livro de física que você abre, aprende como é que funciona essas coisas e pronto, acabou. Ou seja, você vê o animatronic dando um susto, você vê o design do animatronic, é uma constatação do que é o design dele, de como ele dá o susto. Ou seja, para o fã de FNAF, é mais importante entender que o Foxy, ele age de tal maneira diferente dos outros animatrônicos do que entender o que a história quer dizer, o que aquela gameplay quer dizer, o que todos esses conceitos querem dizer. E muita gente na arte é isso. E eu, com certeza, vejo o Core assim, pelo menos no que ele fala, e não é uma crítica a ele. Ninguém é obrigado a pensar dessa forma como eu penso, mas eu tenho a liberdade de questionar as pessoas, de fazer as pessoas pensarem, de você talvez ver as coisas de uma forma diferente. E é para isso que eu venho fazer esses vídeos, é para isso que eu venho aqui fazer essa série de vídeos sobre FNAF Secret Breach, sobre essas interpretações que transcendem a obra. Seria até interessante, num dos próximos vídeos, até falar da morte do autor, do Roland Barthes. É importante para vocês, é uma mentalidade também que as pessoas têm muito, de que, por exemplo, se o autor ele fala que tal personagem é viado, que tal personagem vira cadeirante, para eles é muito importante de que o autor diz que o bicho virou cadeirante no futuro. Então, se um outro autor for adaptar a obra, for fazer uma obra desse mesmo universo que se passa no futuro, se o personagem não for cadeirante, então a obra é um lixo. As pessoas vão criticar muito mais por isso do que por qualquer coisa que a obra queira dizer. E você vê inúmeros exemplos. Eu não peguei, quase nenhum para esse vídeo. No próximo vídeo, talvez eu traga vários exemplos mostrando casos em que obras foram criticadas só por não serem cientificamente catalogáveis. Bem, por esse vídeo é só isso. Teria algumas coisas a falar a mais sim, mas talvez nos próximos vídeos eu acho que talvez eu possa tratar de pontos que eu já levantei aqui de uma forma mais profunda. Posso falar de coisas que eu deixei de falar aqui, mas esse é um vídeo realmente só para introduzir esse canal, já que é o primeiro vídeo do canal, já que é simplesmente só uma introdução mesmo. E com o tempo vai saindo coisas, vai realmente criando um quadro para tudo isso, todas essas opiniões, visões de mundo. Então,
Só deixando aqui realmente bem esclarecido, nada contra qualquer youtuber que apareceu nesse vídeo, contra as pessoas que pensam dessa forma. É realmente só uma crítica, uma reflexão, uma forma de ver o mundo diferente. O que eu acho que é interessante vir aqui mostrar, falar isso, fazer as pessoas refletirem. Talvez o principal objetivo desse vídeo não seja nem realmente convencer as pessoas, mas talvez fazer as pessoas terem um pouco de curiosidade por esse tipo de mentalidade, ir atrás de realmente refletir mais. Talvez esse seja o principal motivo desse vídeo estar aqui. E obrigado para quem chegou aqui e até o próximo vídeo. Falou!